relação à vacina, desde o início do desenvolvimento das vacinas, nós entramos em contato com todos os laboratórios que estão desenvolvendo vacina no mundo, e todos eles, sem exceção, só fornecem para nações, exceto o laboratório russo, que se dispôs a fornecer a Sputnik e que nós já solicitamos autorização ao Ministério da Saúde. Então, fica muito claro que todos os estados, que todos os municípios estão submetidos ao Programa Nacional de Imunização. E nós temos as regras federais que temos acompanhado. É lógico que há algumas diferenças de interpretação a cargo de cada estado, a cargo até de cada município. E nós temos observado que alguns estados iniciaram anteriormente a vacinação de algumas categorias, mas se você for avaliar, esses estados, no total de pessoas que receberam a vacina, não estão adiante de Minas Gerais. Eu poderia muito bem ter instituído aqui em Minas, queria vacinar pessoas de 18 a 25 anos e limitar a 500 doses por dia para esse público. Então, eu teria feito aqui um marketing muito bom, estamos já vacinando pessoas com 18 anos, mas a fila vai levar 6 meses para poder ser concluída. Nós temos feito aqui um trabalho sério, que demonstra que Minas Gerais, inclusive, ficou entre os estados que mais aplicou a segunda dose. Nós sempre estamos entre os primeiros. Vale lembrar que muitos estados, em vez de aplicar a segunda dose, estão aplicando ela como se fosse primeira, de forma que falam que imunizaram o maior número de pessoas. E tem um número que eu acho que mostra muito bem o resultado de Minas, que é a taxa de óbito. Acho que nós temos de olhar o resultado final. E o estado que tem a menor taxa de óbito do Sul e do Sudeste é qual? É Minas Gerais. Eu acho que isso é que interessa. Aqui está morrendo menos gente e está tendo menos procedimento aonde a fila anda igual uma tartaruga. Então, vamos respeitar o cidadão. Com relação à pandemia, todos nós sabemos que houve muita informação desencontrada. O governo federal se posicionava de uma maneira, os estados de outra, e a própria Organização Mundial de Saúde, OMS, mudou de entendimento diversas vezes. É uma doença nova, é uma doença que ainda vai se descobrir muita coisa sobre ela. Eu, que sou mais velho, lembro muito bem da AIDS, lá no início dos anos 80. Se falava coisas absurdas, algumas se comprovaram e outras não posteriormente. Então, nós ainda estamos lidando com um vírus que não é muito bem compreendido nem pela ciência. Eu penso que essa conclusão de quantas pessoas poderiam ter sido salvas deveria ser mais adequada quando nós tivermos mais certeza sobre como o vírus se comporta, sobre como a imunização se dá, e isso nós vamos conhecer em alguns anos. Então, do meu ponto de vista, qualquer conclusão agora seria prematura. Na minha opinião, houve uma falta de comando único. Como se fala em Programa Nacional de Imunização, vamos repetir, Programa Nacional de Imunização. Deveria ter havido um Programa Nacional de Comunicação sobre a pandemia.
e isso não aconteceu. Acabou que até hoje há desencontro de informação, porque esse comando único na comunicação acabou gerando muito ruído, acabou fazendo com que muitas pessoas menosprezassem o vírus. Então, houve uma falha aí de comunicação muito grave. E, segundo, nós tivemos também, está aí a CPI caminhando, tudo indica que falha na aquisição de vacinas. O Brasil deveria ter tido uma posição de conservadorismo. Como você está lidando com um inimigo desconhecido, é bom você ter defesa contra esse inimigo, porque até você não sabe como que ele vai se comportar. Então, naquele momento ali, meados do ano passado, teria sido muito prudente o governo federal ter reservado, ter adquirido um maior número de doses. Quem sabe hoje nós teríamos a vacinação já com 60%, 70% das pessoas vacinadas. Então, vejo que houve aí dois erros de percurso, na comunicação e também na aquisição de vacinas. Eu sou favorável a toda apuração. Eu sempre falo que a apuração deve ser a mais imparcial possível e também a mais célere possível. O que eu não concordo é desse tipo de CPI ficar servindo de palanque político. Se alguém errou, que seja identificado, que seja responsabilizado e, se for o caso, punido. Mas eu sempre digo que nós já temos Polícia Federal, nós temos Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, e o brasileiro hoje precisa de comida no prato. E o que vai colocar comida no prato do brasileiro não é CPI, são as reformas que nós precisamos, a reforma tributária, a reforma administrativa. Então, daí a minha visão. CPI tem de acabar logo, que puna quem deva punir. Então, que ela termine o quanto antes e que mostre para que vem. Não, eu não sou nenhum adepto de motociclismo e vejo que no momento de pandemia, esse tipo de aglomeração, mesmo que tenha pouco risco, não é adequado. Nós precisamos, como governantes, darmos um exemplo de que precisamos estar vivendo um pouco mais de segurança nesse momento em que as pessoas estão morrendo. Qualquer ação que provoque aglomeração, na minha visão, não é adequada nessa altura do campeonato. Bom, eu quero deixar claro que a distribuição de vacinas que o Estado faz é uma distribuição totalmente técnica. Não há nenhum município prejudicado ou beneficiado. O que há, sim, são prefeitos. Todos eles, eu posso dizer que os 853 prefeitos de Minas que gostariam de receber mais vacinas. E no início do processo de vacinação, houve uma distribuição determinada pelo Ministério da Saúde de acordo com o número de profissionais de saúde em cada cidade. Isso fez com que, em diversas cidades, o processo avançasse com mais rapidez, já que nessas cidades se concentram o maior número de profissionais de saúde. Posteriormente, o mesmo aconteceu com relação a idosos. Algumas cidades concentram mais idosos do que outras têm um perfil mais jovem.
E isso fez com que, em alguns municípios, o percentual de pessoas vacinadas avançasse mais depressa ou menos. E nós ainda tivemos a questão do Belo Horizonte, igualmente a outras capitais, recebeu 2 lotes de vacina da Pfizer. E esses 2 lotes de vacina fez com que a capital andasse num ritmo muito maior do que as demais cidades do estado. Mas nós não temos nada contra nenhum prefeito no que diz respeito à distribuição de vacinas. Os números estão abertos, são acompanhados pelo Ministério Público, já falamos para a Associação Mineira de Municípios, que está lá à disposição dela, se ela quiser questionar algum critério, nós estamos totalmente prontos para ouvirmos. Então, nós não temos o que temer. Desde o início, o processo foi o mais transparente possível. E eu quero salientar aqui, não sei se vocês acompanham, Minas Gerais era o antepenúltimo estado em questão de transparência quando nós assumimos. E hoje é o primeiro lugar no Brasil, o que demonstra claramente que nós temos feito um trabalho aqui de deixar tudo muito claro. Não temos aqui o que esconder. A conversa foi muito rápida e tranquila. Ele questionou o número de vacinas, eu falei para ele, os números estão disponíveis. O secretário, inclusive, vai ligar para o senhor e dar mais detalhes que eu não tenho. E não teve nenhuma discussão. Eu falei com ele, nós não temos nada a esconder. Os números estão abertos para todos os prefeitos. E, pelo que eu sei, Belo Horizonte, até o momento, tem mais percentual de população vacinada do que a média do estado e a grande maioria dos municípios, o que demonstra que Belo Horizonte, até por ter mais profissionais de saúde, mais profissionais de segurança proporcionalmente do que o restante do estado, recebeu mais doses. Bom, primeiro eu queria dizer, lembrando o meu histórico profissional, que durante a minha carreira eu abri mais de 450 lojas, uma em cada cidade. Eu passei a maior parte do meu tempo, que eu acredito que é o mais produtivo, em campo. Eu sou o gestor que gosta de ir no chão de fábrica. Fiz isso no primeiro ano de governo, ninguém falou nada. Durante a pandemia, eu acabei ficando mais recluso e tenho feito novamente o que eu fiz no início do meu governo. Agora, se eu estou ou não causando esse tipo de comentário, para mim é irrelevante. Eu estou fazendo o meu trabalho como governador. Eu gosto de ir na rua, eu gosto de escutar o setor produtivo de cada região do estado para entender os problemas, porque quem entende os problemas toma decisões mais acertadas. E nós temos de lembrar que nós já tivemos governadores aqui em Minas Gerais que sequer podiam andar na rua ou ter contato com os prefeitos, devido ao clima que existia então. Então, eu vejo até como mérito essa nossa forma de estar conduzindo, de estar levando adiante essas minhas andanças pelo interior do estado. E eu lembro também que 75% da população está no interior do estado, e não aqui na capital. E nós sempre tivemos prefeitos, aliás, governadores, que ficavam meses sem estar presente no interior. Então, é um trabalho que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Sim. Na minha opinião, esses municípios de Minas têm um IDH tão baixo
quanto os do Nordeste e merecem ser incluídos na área da SUDENE. Já conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também tem a mesma opinião, ele também ficou indignado, e já entramos em contato com a bancada federal de Minas, que também vai votar pelo contrário a esse veto do presidente. O senhor acha que consegue derrubar o veto? Vamos tentar. Temos a bancada do Nordeste que trabalha na situação oposta, mas nós vamos trabalhar para derrubar o veto, sim. Bom, uma coisa eu posso te adiantar. Nós temos mantido contato com diversos partidos, através do secretário Igor Eto, que é o secretário de governo, e queremos, juntamente com esses partidos, termos alianças para viabilizar uma candidatura nossa no próximo ano ao governo de Minas. Mas quem tem conduzido, quem tem feito todas essas conversas, esses diálogos, tem sido o secretário Igor Eto. Ele é que tem mais detalhes, mas nós sabemos que é fundamental que nós tenhamos partidos aliados conosco nessa próxima eleição. Está muito prematuro ainda. Nós estamos conversando com diversos partidos. O Igor, como eu disse, é quem tem mais contato. Eu não tenho aqui nenhum briefing, relatório desses contatos, dessas conversas que ele está tendo, mas eu sei que está caminhando bem. Eu acho que uma entrevista sua com ele depois seria bastante adequada. Eu vejo com muita tranquilidade quem não tem o que esconder, não tem o que temer. Então, da minha parte, eu estou muito tranquilo com relação à CPI da saúde, para que nada interferisse naquele momento na CPI. Eu demiti o secretário, que poderia estar envolvido, e se há alguém culpado, que seja responsabilizado e punido. Agora, eu percebo também um incômodo muito grande que o nosso governo gera, porque o nosso governo parece que está aprovado, tem corrupção zero, é um governo que melhorou todos os indicadores da saúde, da segurança, da educação, de investimentos, da transparência. E o último governo em Minas Gerais, que arrasou com o Estado, que mandou o nome de 280 mil funcionários públicos para o SPC, que saqueou o Tribunal de Justiça em mais de 6 bilhões de reais, que não pagou, não fez os repasses para os municípios em mais de 7 bilhões, não teve CPI a respeito desses temas. É muito estranho, não é? Me parece que estão procurando cabelo em casca de ovo e não gordura em pele de porco gordo, como deveria ser. Então, eu acho muito estranho tudo isso. Eu até queria saber o critério. O critério qual que é para poder abrir uma CPI? É procurar migalha ou é deixar passar elefantes e baleias? Eu acho muito estranho. Eu queria dizer, primeiramente, o seguinte: eu acho que você esqueceu, nós já vendemos a Light, que é uma subsidiária da CEMIG. E nós temos de lembrar, eu acho que até vocês, que são imprensa, poderiam fazer uma matéria muito interessante
sobre como o setor produtivo em Minas Gerais sofre devido à falta de energia elétrica. Eu não sei se a imprensa já divulgou isso, mas nós temos aí na região de Unai pivôs centrais parados há anos, porque a CEMIG se comprometeu a entregar energia e não entregou. E nós temos de lembrar que a CEMIG, nos últimos 15, 20 anos, ela investiu no Rio de Janeiro, na Light, ela investiu na Renova, na Bahia, ela investiu lá no norte, em Belo Monte e Santo Antônio. Todas essas operações deram, cada uma, centenas de milhões de reais de prejuízo. E esqueceu de investir aqui para o mineiro. Nós já estamos com o plano na CEMIG de trocarmos toda a eletrificação rural, que hoje é monofásica, para trifásica. Hoje, quando se fala em eletrificação rural em Minas Gerais, é uma eletrificação que dá para o proprietário ligar a geladeira e a televisão. Se ele quiser colocar uma máquina na propriedade dele, a energia que chega lá não é suficiente. Então, fica muito claro que a CEMIG não está atendendo necessariamente e de forma adequada o povo mineiro. É um atendimento, como eu te disse no início, que mereceria até uma matéria, condomínios que são construídos, investimentos que a empresa pede anos para poder conectar. Na nossa gestão já melhorou muito, já fizemos grandes avanços, mas eu já escutei diversos empresários falando, eu queria construir em Minas há 5 anos atrás, há 6, não construí porque não tinha energia elétrica. Então, nós temos necessariamente de avançarmos numa solução para esse tipo de problema que nós temos em Minas. A venda das subsidiárias da CEMIG é um dos caminhos, porque entra dinheiro no caixa, mas toda venda de empresa é um processo moroso. Nós estamos vendo aí o governo federal vendendo algumas empresas e é um trâmite bastante demorado. Com certeza, nesse restante de governo, 1 ano e meio, nós vamos fazer mais do que fizemos nos primeiros 2 anos e meio de governo, porque muita coisa já está pronta e preparada. Bom, primeiro eu quero deixar claro que o acordo que o meu governo fez foi em fevereiro desse ano, juntamente com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública e com a chancela do Tribunal de Justiça. Esse é o acordo que o meu governo fez. Eu e o meu governo não demos nenhuma palavra para a Assembleia. E a Assembleia tem autonomia, tem soberania para poder fazer o projeto, emendar o que nós enviamos na hora que ela quiser. Então, está na mão da Assembleia, não está nas nossas mãos. Desde que a Assembleia faça isso dentro do acordo que foi feito em fevereiro e dentro dos limites da lei, nós vamos acatar tudo. A Assembleia não depende de nós, não. A Assembleia é soberana. Teve acordo para abrir CPI, por que ela não vota o acordo? Então, ela pode fazer isso a qualquer momento, do jeito que ela fez com a CPI, que ela avalie lá o regulamento dela, ela tem soberania, eu acho que ela está esquecendo. Ela pode votar a qualquer momento, ela não depende do governo. A Assembleia é soberana. Se ela quiser, ela pode até mudar outras coisas. E nós concordamos com esses repasses de 1,5 bilhão aos municípios, desde que vamos deixar muito claro que seja feito de acordo com a lei e de acordo com o acordo que também foi firmado no mês de fevereiro. Nós não queremos burocratizar nada,
nós mandamos a lei que está lá prontinha, é só a Assembleia emendá-la. Me parece que quem está querendo burocratizar é a Assembleia, que está querendo que seja feito um novo institutivo. Então, da nossa parte, isso já era para ter acontecido há muito tempo. E por que falar isso só agora, depois de 4 meses que o projeto foi enviado? Faz sentido?